A paz do Senhor. Deus seja louvado neste dia pela sua vida, por estarmos vivendo e vendo as maravilhas de Deus, e mesmo em meio a tantas dificuldades que a vida nos prega, nos traz, mas a gente pode ver que Deus é nosso socorro bem presente no meio da angústia e da tribulação, né? Vivemos ainda dias de pandemia, vivemos ainda dias difíceis, estamos aí já, não sei quando, até perdi a conta já, há mais de 4 meses já de quarentena, né? Uma quarentena aí quadruplicada, e ainda algum tempo ainda, né? Mas nós temos percebido que já se começaram os testes de, se eu não me engano, 5 vacinas já na sua terceira fase. Então, é como o salmista diz, né? Os que esperam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para todo o sempre, né? Por isso andemos corretamente, com todo cuidado. Muitos estão achando que a pandemia já acabou, queridos. Onde você estiver assistindo este vídeo, a pandemia não acabou. Ainda tem pessoas sendo acometidas da doença e até indo a óbito. Nós oramos e temos pedido ao Senhor que nos dê a sua boa mão nesse momento difícil, né? Que conforte e console os corações dos enlutados, daqueles que perderam seus entes queridos, e que Ele possa curar aqueles que estão enfermos nos hospitais e guardar aqueles que não ficaram doentes, para que não pegue a doença, não é? Então vamos estar orando e falando do amor de Deus através da sua palavra. Vamos estar aprendendo um pouco mais da sua palavra hoje, amém? De Deus ninguém engana, não se zomba de Deus, né? Então essa é a pregação de hoje. Muitos se aproveitam de situações para estar escondendo coisas, mas a gente pode esconder uns dos outros, mas não de Deus, né? Então por isso Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem plantar, aquilo ele vai colher. Amém? Então a palavra hoje é meio dura, mas é necessário que seja assim, né? Para que nós possamos ser edificados, né? Como a palavra do Senhor diz que a criança entregue a si mesma as suas próprias vontades, ela se torna mal criada, né? E as consequências de uma má criação nós sabemos quais são, né? Mas a criança que é corrigida com a vara da disciplina, não é bater em ninguém não, mas é disciplinar, ensinar, como a própria palavra do Senhor diz, ensina a criança no caminho que deve andar, né? Então vamos orar para que Deus nos dê direção daquilo que devemos estar falando hoje, para o louvor da glória do nome dele, amém? Então eu oro aqui, você ora aí, já deixa a sua Bíblia aberta em 2 Reis, capítulo 5, nós vamos falar dos versículos 20 a 27, amém? 2 Reis, capítulo 5, versículos de 20 a 27. Oremos então, busquemos a presença de Deus. Papai querido, na tua presença nos encontramos mais um dia, Senhor, pedindo a tua boa mão, pedindo a tua direção, o teu amparo, pedindo que o Senhor possa falar com cada um, Senhor, que está a ouvir esta mensagem, assistindo, Senhor, seja no tempo que for, mas que esse tempo seja oportuno, que seja o tempo de Deus para alcançar vidas, né? E que essas vidas possam estar sendo, Senhor, edificadas através da tua palavra, dirigidas pelo teu Espírito Santo, Senhor. Pedimos agora ao Espírito Santo de Deus que tu venha nos envolver de uma forma tal
que nós possamos sentir a Tua presença através da palavra, que nós possamos ser edificados por Ti. Por isso, Senhor, nós Te pedimos, Espírito Santo, limpa as nossas mentes, Senhor, muitas vezes das nossas preocupações, dos nossos afazeres, das nossas indagações, de nos tirar o foco da Tua palavra. Tudo aquilo que traz impedimento, Senhor, qualquer coisa externa que venha trazer impedimento, tira, Senhor. Não permita que haja interrupção na comunicação do Teu Espírito Santo com a Tua igreja, Pai. Nós Te pedimos agora, Senhor, fala através da Tua palavra. Purifica os meus lábios, santifica-me, para que eu possa ser um canal de bênção neste dia, para este povo, Senhor, e para mim mesmo, Senhor, que eu seja edificado através da Tua palavra, Senhor. Ó Senhor, cura aqueles que estão enfermos, Senhor, na sua alma. Muitas pessoas estão passando por dificuldades psicológicas, com síndrome, Senhor, de pânico, com estresse, com doenças da alma de uma forma geral, com depressões. Nós Te pedimos neste dia que o Senhor possa limpar a cada um, Pai. Fala profundamente aos nossos corações. Nós temos a certeza, Senhor, da Tua palavra e da Tua verdade sobre as nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Vamos falar. Eu tenho pregado e até está aí no nosso canal do YouTube. Eu tenho pregado e tenho falado lá no livro de 2 Reis. E domingo eu preguei sobre Naamã. E na continuação dessa história tem algo interessante que nós não podemos deixar de abordar. Então, como ficaria uma pregação muito longa no domingo, nós preferimos trazer para hoje, para que a gente possa meditar um pouco mais sobre a pregação desta parte de 2 Reis, onde encerra-se todo o capítulo 5, né? Onde nós falamos do general Naamã, que era um leproso, um comandante do rei da Síria, né? Vivia lá em Damasco, mas ele teve uma orientação através de uma pequena jovem que era cativa no seu lar, que servia a sua esposa, e indicou que tinha um homem de Deus em Israel. E, enfim, a história é só você dar uma olhadinha no vídeo ou ler os versículos anteriores a esses que nós vamos ler agora, que fala sobre a cura da lepra de Naamã, né? Nós não falamos sobre os 7 mergulhos, e às vezes se explora muito isso, mas na verdade a obediência à palavra de Deus é que nos cura, né? Então, se Deus mandar a gente ir para a direita, nós temos que ir para a direita. Se Ele mandar ir para a esquerda, nós temos que ir para a esquerda. Se Ele mandar seguir em frente, nós vamos em frente. Mas o nosso alvo e o nosso general é Cristo. Então, seguimos os seus passos, né? Então, ou seja, nós temos que ser obedientes àquilo que o Senhor está nos indicando, nos fazendo, né? Deus sabe de todas as coisas. O Salmo 139 diz que ainda que nós possamos ir no mais alto do céu, no mais profundo do abismo, lá o Senhor está. A gente não consegue se esconder do Senhor. Ainda a palavra não nos chegou à boca e Ele já a conhece toda. Amém? Então, nós não podemos enganar a Deus. Amém? Então, vamos fazer a leitura da palavra do versículo 20 ao 27. Quando Naamã se tinha afastado certa distância, Geazi, o moço de Eliseu, do homem de Deus, disse consigo: eis que meu senhor impediu a este Ciro Naamã que da sua mão se lhe desse alguma coisa do que trazia. Porém, tão certo como vive o Senhor, hei de correr atrás dele e receberei dele alguma coisa.
Então foi Geazi em alcance de Naamã. Naamã, vendo que corria atrás dele, saltou do carro a encontrá-lo e perguntou: vai tudo bem? Ele respondeu: tudo vai bem, meu senhor. Meu senhor me mandou dizer: eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens dentre os discípulos dos profetas da região montanhosa de Efraim. Dá-lhes, pois, 1 talento de prata e 2 vestes festivais. Disse Naamã: se servido, tomar 2 talentos, instou com ele e amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos e 2 vestes festivais, pô-los sobre 2 dos seus moços, os quais os levaram adiante dele. Tendo ele chegado ao outeiro, tomou-o das suas mãos e os depositou na casa, e despediu aqueles homens que se foram. Ele, porém, entrou e se pôs diante de seu senhor. Perguntou-lhe Eliseu: de onde vens, Geazi? Respondeu ele: teu servo não foi a parte alguma. Porém ele lhe disse: porventura não fui contigo em espírito, ou o meu coração não foi com você, né? Porventura não foi eu contigo em espírito, quando aquele homem voltou do seu carro a encontrar-te? Era isso ocasião para tomares prata e para tomares vestes olivais e vinhas e ovelhas e bois e servos e servas, né? Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua descendência para sempre. Então saiu de diante dele leproso, branco como a neve. Amém, queridos? Queridos, aqui nós estamos lidando com uma situação muito difícil. O Senhor tem nos dado a salvação de graça. O Senhor tinha por objetivo a cura de Naamã. Deus não tem um objetivo só em curar. O objetivo dele é que esta cura, esse milagre que acontece nas nossas vidas, milagres de uma forma geral, eles possam ser para edificação da vida das pessoas e elas possam se voltar para Cristo e se converter dos seus maus caminhos. Como nós vimos nos versículos do 15, que nós vimos lá, que voltou, o Naamã voltou para Eliseu e disse que não ia adorar outro Deus a não ser o Deus de Israel, que era o verdadeiro Deus. Então, quando nós olhamos essa passagem do rapaz que servia Eliseu, ou seja, que estava sendo treinado para ser o sucessor de Eliseu, assim como Eliseu foi sucessor de Elias, né? Então, a gente sabe que Eliseu recebeu a capa de Elias, pediu porção dobrada do Espírito, né? Quem conhece um pouco da história sabe que Elias fez 7 milagres, Eliseu fez 14. Então a gente, alguns estudos nos levam a conhecer um pouco, isso não vem ao caso aqui, mas só para a gente estar citando aqui e tendo algum conhecimento da palavra, o que Deus quer é que a humanidade seja alcançada por Jesus Cristo. Como João, a gente não se cansa de dizer, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Queridos, nós precisamos crer em Jesus Cristo, na obra salvífica de Jesus, né? Que ele veio, cumpriu o seu ministério por volta de 3 anos e meio, foi à cruz, morreu, ao 3º dia ressuscitou, para nos dar vida e vida com abundância. Mas eu preciso crer, eu preciso ter fé, né? E é graça, ele nos deu de graça. A salvação é graça. Então, quando olhamos essa passagem aqui, nós sabemos que é complicado a situação financeira. Geazi era um moço do homem de Deus. Ou seja, ele já tinha visto milagres, ele já tinha visto a ordem de Eliseu para Naamã se banhar por 7 vezes, entrar, mergulhar 7 vezes no Jordão. Ele viu aquele homem doente, adoentado com a lepra,
Ele viu todas as coisas, viu aquele homem voltar e ser limpo. Mas o coração dele não estava voltado, né? Os olhos dele não estavam voltados para as coisas de Deus, mas sim para as coisas de homens, para as riquezas humanas. Lá em 1 a Timóteo 6, versículos 9 e 10, eu vou até ler para nós, que é um pouquinho longa a leitura. Olha só o que acontece com o ser humano, né? A concupiscência dos olhos, os desejos da carne, né? E envolve os bens materiais. Quando envolve bens materiais, o homem é algo que parece que o ser humano fica cego, fica completamente entorpecido pela riqueza, pela ganância, né? Olha só o que diz a carta a Timóteo, aqui, ó. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Queridos, olha só que palavra para os dias de hoje, né? O dinheiro é a raiz de todos os males, o amor ao dinheiro, né? E a gente percebe que quem busca Deus em primeiro lugar, né? Eu quero fazer um paralelo com os dias de hoje, né? Estamos vendo aí nos meios de comunicação, na imprensa, autoridades sendo presas, sendo empichadas, sendo indiciadas por causa de roubar dinheiro da saúde, dinheiro que era para comprar medicamentos, aparelhagem para essa cura do coronavírus que estamos passando. Então aqui estamos vendo que Geazi viveu o tempo todo com um homem de Deus, vendo as coisas de Deus, ouvindo as coisas de Deus. Aqui eu abro um parênteses para dizer assim: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. Podemos ver aqui que nem todo mundo que está dentro da igreja está realmente com seus olhos voltados, seu coração voltado, a sua vida voltada para o Senhor, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Não, não, não. Então aqui a gente pode ver que nós precisamos tomar todo cuidado, todo zelo. Aqui é um chamamento de atenção para nós, que desviamos o foco do Senhor, que tiramos nossos olhares da cruz. Então este homem se encheu seu coração daquelas riquezas que vieram da Síria. Olha que coisa, né? Embora tivesse visto todos aqueles sinais, e o último sinal tinha sido recente, que era a cura da lepra de Naamã, mas ele, a vontade, né, o desejo, a concupiscência, aquele desejo, não é só a vontade, mas aquela vontade exacerbada, aquilo que domina a razão. Ele foi lá e para poder conquistar aqueles valores, aqueles bens que Naamã poderia lhe oferecer, porque tinha trago com a finalidade de pagar o milagre. E Deus aqui não está à venda, queridos. Por isso que Eliseu mostra para Naamã que Deus é um Deus de misericórdia, é um Deus de amor, porque Ele já é o dono do ouro e da prata. Então, quando olhamos esse tipo de coisa, nós vemos que, como ser humano, é pequenino, é incapaz de ter um autodomínio. E para que ele pudesse conquistar isso, ele teve que mentir, dizendo que tinha vindo 2 discípulos do profeta, de uma região montanhosa. E ele mente tão bem
que ele convence Naamã. Ele pede um e ainda recebe dois. Recebe vestes. E ainda mente usando o nome do profeta. Ainda mente pensando que Deus se deixa escarnecer, que se deixa enganar. Queridos, Deus não se deixa enganar, não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem plantar é aquilo que ele vai colher. De Deus não se zomba. Não há ocultos para Deus. Eu quero dizer, neste dia eu estou aqui gravando este áudio, é uma manhã de uma quarta-feira. Dia 29 de julho de 2020. Deus está em todo lugar, como o salmista diz. E Ele não nos deixa ser enganado. Deus há de revelar o oculto e o profundo. Todas as coisas que estiverem encobertas, tentando contra a sua vida, tentando contra a vida da igreja de Cristo, haverão de ser descobertas. Porque o Senhor há de descobrir, há de te mostrar aquilo que está acontecendo, para que você tome as providências, ou melhor, que ele vai te mostrar e vai dar as providências para essa situação. O homem de Deus, Eliseu, tinha ficado lá no mosteiro, tinha ficado lá no outeiro, tinha ficado lá na sua casa. Geazi vai ter esse encontro com Naamã. E Naamã, por estar muito feliz da sua libertação daquela doença, para o carro, ele desce ao encontro, escuta toda aquela história que nós lemos aqui, e a gente vê que as coisas não podem ser segundo a vontade do nosso coração, segundo o meu querer. Deus já tinha um propósito, que era mostrar para Naamã que o poder dele não era nada perto do Deus que nós temos, que Deus não precisava de nada daquilo para curá-lo. E aqui, quando esse jovem Geazi volta e vai ter esse encontro com Naamã, é como se ele estivesse cobrando pela cura de Naamã, como se ele estivesse falando: olha, o meu senhor não pegou, mas agora precisa de dinheiro para manter esses jovens discípulos aqui de profeta. Não, queridos, mentiu. Nós sabemos que o pai da mentira é o diabo. Lá em João 8,44 diz que ele é homicida desde a eternidade, pai da mentira. Ora, se ele é o pai da mentira, aqueles que mentem são filhos da mentira, são filhos do mentiroso. E a eles é dado uma só coisa: arderem no lago do fogo, arderem no inferno, que será engolido pelo lago de fogo. As consequências do nosso pecado, elas vêm na nossa vida. Então, de Deus não se zomba, não se brinca. E nós vemos que ele pega aquela porção que ele tinha pego de prata, de vestes e tal, e ele toma da mão daqueles carregadores lá, dos servos de Naamã, ao chegar na sua casa, e leva para dentro, esconde, achando que estava escondendo. Ei, você que tem coisas ocultas aí, é tempo de se confessar, é tempo de voltar-se, de se arrepender, porque não vai ficar encoberto isto. Não tem como. Deus sabe de todos os seus pensamentos. Como o Salmo 139, né? Ainda a palavra não me chegou à boca, e ele já sabe. Então ele já sabe o que você está pensando. Ele já sabe do que você está se escondendo. Né? Então, não faça como Eva e Adão. Né? A concupiscência da mulher de comer aquela fruta que era prazível para os olhos levou à consequência da humanidade ser condenada pelo pecado, ser condenada à morte.
Mas como por um homem entrou o pecado no mundo, por outro o pecado saiu, que é através de Cristo. Então volte-se para Cristo, não seja um Geazi da vida. E ele é indagado aqui nos versículos 25 a 27. Ele é indagado por Eliseu. Eliseu pergunta para ele: onde você foi? Não saí de casa. Você também não saiu de casa. Olha, queridos, é muito sério isso. Sabe? Esta passagem aqui nos remete a lá em Atos 5, lá quando fala de Ananias e Safira. Um casal que vendeu suas propriedades porque tinha visto uma outra pessoa vender as suas propriedades e entregar o dinheiro aos pés dos apóstolos. Mas chegando para entregar esse dinheiro, eles se conversaram lá e fizeram um conchavo para dizer que tinha vendido, por exemplo, vendeu por 1 milhão e vamos entregar só 500. Não vamos entregar 1 milhão, não, vamos entregar 500 mil. Querendo enganar Pedro. Mas o Espírito Santo não nos deixa ser enganado. Deus não nos deixa ser enganado. Você vê que o profeta aqui é um homem cheio de Deus, mas precisa ser cheio de Deus. E o profeta aqui diz: eu fui com você no Espírito. Eu sei o que aconteceu. Deus está falando ao meu coração. Que aconteceu assim, assim, assim. Deus dá hora, detalhes, dá dia, momento. É tempo de revelação de Deus, é tempo de conserto de Deus, aleluia. É tempo de se consertar também para Deus. Volte-se para Jesus. Volte-se para Ele. Olha quantas coisas a gente vai vendo através da história, mesmo da nossa história durante a vida. Quantas coisas são escondidas. De repente, quando se consegue conhecer aquilo lá, há um escândalo, né? Quantas coisas de corrupção ou traição, quantas coisas. No capítulo 7 de Juízes, quando a entrada, a derrubada dos muros de Jericó, depois nós vamos ver que Acã pega a capa, pega prato, ouro lá, esconde na sua tenda, e eles vão lutar com uma cidade muito menor, muito pequenina, chamada Ai, e eles perdem a batalha porque o pecado estava no meio daquele povo. Leia o capítulo 7 de Josué para você ver. Porque Deus se afastou deles, Deus não convive com o pecado. Porque Deus já tinha dado ordem que nada poderia ser tirado de Jericó, mas eles tiraram, através da vida de Acã. Querido, o seu pecado afeta a sua família, afeta as pessoas que convivem com você. O nosso pecado, ele não é só para nós. Eu peco, mas as consequências vêm para a minha vida, vêm para a família. E a gente vê aqui que as consequências do pecado estão aqui. Onde o homem de Deus fala: esta não é uma ocasião para se receber ofertas, para se cobrar ofertas. Primeiro que não se cobra. Não é pagamento. Oferta, as pessoas dão aquilo que querem, aquilo que está no coração. Cada um contribua segundo o seu coração. Pagamento é quando eu cobro. Olha, eu vou te curar, então eu vou cobrar tanto. E aqui o profeta fala: isso não é ocasião para isso. Filho, isso não é ocasião para se pegar prata, ouro, bois, criadas. Essa era uma ocasião de salvação. A comitiva de Naamã era muito grande. Quantos não viram a cura de Naamã? Quantos não se convenceram e converteram que existe um Deus verdadeiro? Mas ali, quando Geazi vai ali, então ele fala assim: bom, esse Deus verdadeiro cobra as coisas.
Não, 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 querido. Deus não cobra nada. Nos dias de hoje, quem cobra são homens. São lobos vestidos de cordeiro. Que dizem estar fazendo a obra de Deus, mas estão fazendo obras próprias, edificando a si próprios. Por isso, para toda ação há uma reação de Deus. Para todo aquilo que nós fazemos, as consequências vêm. Por isso que a palavra diz que de Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar é isso que ele vai colher. Né? Então, nós temos que ter cuidado com o que fazemos. Por isso eu te convoco hoje a sair dessa situação que você se encontra e voltar-se para Jesus. Não permita continuar no pecado, na mentira. Venha, converta-se, porque o salário do pecado é a morte. Olha só o que diz aqui. O profeta diz para Gease no capítulo 5, versículo 27. Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua descendência para sempre. Então saiu de diante dele leproso, branco como a neve. Ou seja, o pecado dele foi para toda o sempre. Atingiu todas as pessoas. Queridos, volte-se ao Senhor enquanto é tempo. O Senhor é o nosso Cristo. É o Cristo Redentor, é o Cristo que nos resgata. Não é aquele Cristo que está lá no Rio de Janeiro, não, de braços abertos e nunca fecha. Não, o nosso Cristo, ele está de braços abertos. E quando você corre para ele fecha com um gostoso abraço. Seja abraçado por Cristo hoje aí. Jesus te abraça, eu te abraço. Jesus te ama e eu também te amo. Oh, queridos, como é bom sentir-se amado pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Sinta a presença de Deus através do Espírito Santo. Recebe um abraço de verdade do Senhor. Volte-se a Ele. Saia dessa condição de morte. Venha para a vida. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Corre, ainda há tempo. Em nome de Jesus, oremos e sejamos gratos. Papai querido, somos gratos nesta manhã pela Tua palavra, pelo Teu amor, pela Tua oportunidade de falar com cada pessoa, Senhor, para que elas possam se voltar a Ti, Senhor, possam se arrepender dos seus maus caminhos, Pai. Que nós possamos, Senhor, olhar sempre para Ti, para não cairmos na desgraça, Senhor, do pecado e da mentira, Senhor. Nós sabemos que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Ti, de Deus, é a vida eterna em Cristo Jesus. Te damos graças nesse dia, Senhor. Cobre a Tua igreja espalhada em toda a face da terra com Teu amor e com a Tua misericórdia. Cubra-nos com o Teu sangue precioso, Pai. Deus, que esta palavra, este vídeo, aonde ele chegar, ele possa trazer cura, para trazer acertos nas vidas, Senhor. Possa trazer arrependimento e conversão. Nós te bendizemos, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre vós o seu rosto e vos dê a paz. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça e a misericórdia salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, desde agora e para todos sempre. Amém. Jesus te ama e eu também. A paz do Senhor. Até breve. Em nome de Jesus.